Noite, alguém chegando aí, vamos lá, vamos lá. Horário de Brasília, 8 horas, horário do Paraná, sempre 3 minutinhos atrasado, porque o Paraná é diferente, né? Vou esperar o pessoal chegar aí, quem for participar. Hoje, então, eu vou fazer um mini curso a respeito, né, de Deus em tempos de crise e vou tentar explicar um pouquinho, né, desde a imagem da divulgação que foi feita, né, até a proposta que é discutir alguns elementos, fazer alguns apontamentos do texto do Feuerbach, né? Espero que o áudio esteja bom aí, pessoal. Boa noite, Gabriela, João Pedro, ex-alunos aí, bacana. Bom, pessoal, antes de iniciar, eu queria só fazer alguns comentários técnicos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Alguém pode dar um sim ou um não aí, por gentileza? Existe um delay de 30 segundos, 31 segundos, né? Então, eu sempre vou ter que dar um tempinho e tal, a gente vai ter que trabalhar com esse delay. Quem puder falar aí pra mim se o áudio tá dando pra ouvir bem, daqui a pouco ele vai ficar melhor que eu vou me aproximar um pouco mais do microfone, né? Mas aqui eu vou fazer uma introdução, né? E aí é importante que me filme aqui falando pra vocês. No segundo momento, Gabriela, valeu, querida, valeu. Valeu, Clara, valeu também. Olha só, meu xará, o Jean. Então, beleza, o áudio tá, acho que contento, o pessoal tá chegando, né? Isso é muito bom, a gente fica feliz porque o objetivo é compartilhar algum tipo de conhecimento que a gente consegue rascunhar, né? Então, a título sempre de introduções, é o que nós vamos fazer aqui. O objetivo de hoje é falar sobre Deus, né? Deus a partir de um autor, que é Ludwig Feuerbach, né? Então, nesse sentido, especificamente é um livro do Feuerbach, que é conhecido em língua portuguesa como A Essência, né, do Cristianismo. Existem vários capítulos, todo o livro é importante, a gente vai fazer alguns apontamentos sobre o capítulo 2, que se chama A Essência das Religiões em geral, pode chamar assim. Né? Boa noite, pessoal, boa noite quem está chegando, Fernanda, Adma, Auro, muito bom, fico feliz de vê-los aqui, pessoal. Ok, obrigado, Adma. Então, pessoal, eu acho que a gente pode já dar início ao conteúdo do nosso curso. É um mini curso, né, como eu anunciei, né? E a ideia de um mini curso não tem como ser mais do que alguns apontamentos. Então, uma introdução. A gente pode até... Boa noite, pessoal. A gente pode até pensar num curso maior dependendo do interesse, né? Normalmente a gente tem algum interesse, mas quando vai para estudar com maior profundidade, a gente acaba, enfim, os afazeres da vida, enfim, acaba dificultando. Então, um mini curso para apresentação inicial, né? A gente vai pensando junto formas de estender possibilidades desse debate. Bom, então vamos lá. Formalmente iniciando, né? Eu vou fazer 5 apontamentos. São 5 eixos temáticos e nesses eixos temáticos eu vou abordar alguns assuntos antes de entrar no texto do Feuerbach. Tudo bem? Quando eu for entrar no texto do Feuerbach, vocês vão ver que eu vou mudar a câmera aqui e aí eu vou usar texto, o texto vai ficar sendo filmado para vocês, né? Espero que dê certo. Eu acho que vai dar até um perfil maior de curso, não somente a fala, embora a fala seja evidentemente muito, muito importante. Bom, pessoal, a participação de vocês vão fazendo anotações aí, eu vou acompanhando aqui, vou comentando na medida do possível, né? A honra é minha, Jean, a honra é toda minha também, querido. Boa noite, Pablo, boa noite para todo mundo que está entrando aí agora, isso é muito importante, né, divulgar esse tipo de conhecimento crítico. Pois bem, pessoal, então vamos lá, aos primeiros eixos temáticos. Primeiro ponto, eu queria fazer uma breve introdução, né? E nessa introdução, falar um pouquinho sobre o flyer que eu divulguei, e muitos de vocês ajudaram a divulgar nas redes sociais, sobre esse mini curso, né? Que é justamente Deus em tempos de crise. Apontamentos a partir de Ludwig Feuerbach, né? Tem um autor específico, mas eu coloquei uma imagem nesse flyer que é um suposto Jesus e um suposto diabo, Lúcifer, Satanás, enfim, tem essa imagem dicotomizada. Eu coloquei para fazer uma provocação realmente, né? É importante a gente deixar claro que essa ideia de Jesus,
No caso do cristianismo, ok? Importante isso. Deus aqui, a gente está falando é o Deus de Abraão, mas na vertente do cristianismo, que é... Por quê? Porque eu gosto? Não, eu não gosto de nada... Não é o meu gosto que está em foco aqui, mas a abordagem que o Feuerbach deu, né? Então ele fala do cristianismo, né? E não de outras religiões e outras religiosidades. Então, por isso, o cristianismo. E aí, dentro dessa lógica do mundo cristão, tem essa ideia do Jesus, né? Um homem europeu, claro, né? E o diabo, sempre numa lógica dicotômica. É importante entender a história das religiões e das religiosidades longe, né, dessa dicotomia, embora ela faça parte no sentido de objeto de estudo, estudar a relação ou a apresentação dicotômica. Dicotômica, né, de duas partes, né, Deus e o diabo, esse maniqueísmo gigantesco que perpassa a formação de boa parte do mundo judaico-cristão, né? Judaico-cristão, tem que deixar bem claro isso. Então eu coloquei, mas é para provocar realmente. É evidente que eu não tenho nenhuma visão religiosa da qual eu particularmente participe, etc e tal, que me conhece sabe, né, que eu não tenho nenhuma religião. O objetivo aqui não é fazer nenhum proselitismo, mas propor algumas problematizações que são importantes e eu julgo serem elas muito pertinentes, né, no mundo que nós vivemos hoje. Sobretudo, né, em um momento em que parte da esquerda, que se diz revolucionária, acha que a religião é uma coisa superada, etc e tal. Bom, eu não concordo com isso, por isso estou dando esse mini curso, né? Então, o primeiro eixo temático, introduzindo dessa forma, né? O primeiro eixo temático é só para fazer uma abordagem muito rápida aqui sobre a religião, né? Como forma de explicar o mundo. Talvez a palavra mais correta seria cosmovisão, no sentido de é uma forma de explicar, é uma forma de ver e explicar o mundo, o cosmos, né? Nesse sentido, nada de misticismo, né? Nesse momento. A não ser como é para análise, né? Um objeto de análise. Então, nesse sentido, a religião é uma cosmovisão, né? A religião são formas, as religiões, né? Eu vou falar religião no singular, mas eu estou pensando nas várias religiões, mas está no singular propositalmente porque o Feuerbach está falando do cristianismo. Mas aqui é uma introdução que eu estou para além do Feuerbach, né? Então, nesse sentido, eu queria deixar claro, né? A religião é uma forma de entender o mundo, é uma forma de explicar o mundo. E se ela é uma forma de explicar o mundo, ela tem uma função social. Poxa, o pessoal que está acompanhando, né, e que é ateu... Ô, Ricardo, tudo bom, Ricardo? O Ricardo, eu fiz até a anotação aqui do Ricardo, vou te citar hoje aqui porque você está aqui como uma referência importante, viu, companheiro? Então, a religião é uma forma de ver o mundo, né? E se ela existe como uma forma de ver e explicar o mundo, ela tem uma função social, né? Isso é fundamental. Isso é muito importante dizer, por quê, pessoal? Porque existe uma perspectiva ateia muito preguiçosa, uma perspectiva que se diz, inclusive, marxista, extremamente preguiçosa, que não consegue entender, né, o que significa uma religião, né? Simplesmente já se faz uma crítica fulminante, descuidada, despreocupada, simplesmente chacoteando, debochando daquelas pessoas que acreditam em Deus, né? Bom, se as pessoas acreditam em Deus, acreditam por algum motivo, né? E se não acreditam ou buscam entender o mundo por uma outra perspectiva, como por exemplo a filosófica ou a científica, alguma coisa está acontecendo. Se a religião fosse realmente obsoleta, né, as pessoas não acreditariam simplesmente nesses deuses. Então há algo muito importante que faz com que as pessoas creiam, nas religiões, e a gente precisa entender isso, né? Então eu me filio a uma perspectiva ateia, evidentemente, né, mas que busca, se esforça para não ser preguiçosa ao entender esse mundo, né, em que as pessoas acreditam em Deus. E nesse sentido, Deus como algo sobrenatural, algo vamos chamar assim, extraterreno, né? Ou seja, que está fora necessariamente aqui desse mundo. Ao mesmo tempo, ele participa desse mundo. O que eu quero chamar a atenção é que as religiões é uma primeira forma de consciência. Foi uma primeira forma de consciência. Outras formas de consciência, como já citei aqui, a filosofia, a ciência, a história, são outras formas de tomada de consciência. A religião, muito provavelmente, claro que essa palavra religião talvez não caiba, né? Talvez, se a gente pensar no totemismo, algumas formas de animismo, mas enfim, formas que buscam no mundo vamos chamar assim, social, a explicação do mundo social, no mundo sobrenatural,
explicações para o mundo natural, para o mundo da natureza, né? Para o mundo no qual nós vivemos, seja natureza, seja social. A religião foi muito importante, ela foi uma primeira forma de consciência para poder explicar os fenômenos da natureza, né? Desde a pré-história, desde as tempestades, catástrofes como incêndios em florestas, etc. e tal, a religião ela tem uma função de fazer a explicação desses fenômenos da natureza. Em um momento em que a regência, né, da vida se dá com uma determinação gigantesca, né, da natureza, e a religião surge como uma forma de consciência para explicá-la. Se a gente pensar, mas isso é muito pouco, bom, talvez seja muito pouco para nós, do século V para cá, depois, né, do suposto Cristo, mas durante a pré-história, há milhares de anos, a religião foi uma forma importante de consciência e ela tem um lastro social, e acredito que para além da pré-história. Pois bem, quando nós fazemos essa fala, pelo menos quando falamos nessa perspectiva, muitos colegas podem pensar, poxa vida, mas cadê o ateísmo? Eu não estou fazendo esse mini curso, pessoal, para poder destilar o meu ateísmo, da forma que normalmente a gente consegue ver nas redes sociais, no dia a dia, mas hoje também nas redes sociais, né? Esse ateísmo preguiçoso que mais ajuda a vulgarizar a história do ateísmo do que contribui para uma perspectiva ateia de explicação e entendimento das relações sociais desse mundo que vivemos. Pois bem, né? Ainda nesse primeiro eixo temático, né, a religião, como uma forma de explicar o mundo, possui uma função social. E enquanto existir função social para essas religiões, elas continuarão existindo. Quando não existir mais um lastro material, um lastro real, materialista, né, social nesse sentido, materialista no sentido de social, elas perdem a função. Por exemplo, tem um pequeno livrinho que eu publiquei, que o nome dele é uma problematização, né? Onde está Deus? Onde está o Deus dos gregos? Onde está Zeus? Onde está o Deus dos romanos? Pensar Marte, Júpiter? Onde estão os deuses do mundo antigo clássico? Se nós formos a hoje, por exemplo, hoje não, se fôssemos a cidade de Atenas, né? Em 2007, por exemplo, dificilmente diante da crise econômica do capitalismo, você encontraria alguém lá ajoelhado ou fazendo algum ritual, derramando leite para Dionísio ou para Zeus propriamente, né? Para poder fazer um pedido, etc. e tal. As pessoas não rezam, não falam pelo amor de Zeus, pelo amor de Atena, né? Ou ainda na Itália, por Minerva, né? Ou ainda por Júpiter. Ou seja, por que não mais? Muitas pessoas foram mortas por questionarem os deuses, né, no mundo grego antigo, no mundo romano também, né? Esses deuses não existem mais na cabeça das pessoas, né? Mas outros deuses passaram a existir. Há alguma coisa no mundo material que faz com que as pessoas busquem explicá-lo, entendê-lo através de algo extranatural. É o que o Fábio vai tentar explicar aqui no texto que já a gente vai adentrar, né? Então, nesse sentido, é bastante importante entender então que as religiões elas existem não porque as pessoas são necessariamente bobas, bobocas ou burras. Não se trata disso. Isso é um equívoco muito grande, é uma vulgarização absurda. As pessoas acreditam em deuses, em um Deus, possuem uma religião que tem lá o seu Deus, literalmente porque algo de concreto faz com que essas pessoas acreditem e busquem nesse sobrenatural a explicação que eles não conseguem ter no mundo natural, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Então, nesse sentido, estritamente nesse sentido, Deus existe. Deus existe. Mas que tipo de existência é essa? Claro que qualquer perspectiva ateia vai questionar isso, e eu acho que é questionável, né? Mas eu não posso simplesmente, é muito simplório, eu dizer assim, para centenas de trabalhadores brasileiros, homens e mulheres, falar assim, pare de rezar, vamos buscar as soluções dos problemas da classe trabalhadora aqui, através da greve, por exemplo. Não se ajoelhe, não fique aí nessa posição genuflexória, esperando que um ser sobrenatural vá te iluminar ou guiar o teu caminho, garantir um emprego, te trazer um carro, te trazer saúde, te trazer paz, né? É bem típico de uma militância ateia ignorante, né? Nesse aspecto, a partir dessa problematização, existe um aspecto muito importante, é que para a cabeça dessas milhares de pessoas, Deus existe.
E muitas vezes Deus existe, ponto final. Claro que não é ponto final. Mas para milhões de pessoas, milhares de pessoas, né, Deus é algo existente na sua cabeça. Né? E organizam a sua vida a partir dessa crença, a partir dessa perspectiva. E é uma perspectiva realmente muito complicada. Por quê? Porque em dados momentos se nega a própria vida em nome de uma vida sobrenatural. Se nega a natureza, as relações sociais, ou busca uma explicação da natureza das relações sociais a partir de algo extranatural, extraterreno no sentido de extranatural, né? Então, nesse sentido, meus queridos e queridas, vou só passando a barra de rolagem aqui, né? Nesse sentido, nós temos então a existência de Deus. Mas atenção, atenção. Se o sujeito afirma Deus existe para mim, isso em absoluto não quer dizer que Deus realmente exista para outrem, para todo o resto da humanidade, ok? Mas o fato social, né, não no sentido do Durkheim, mas só o fato histórico, é que na sociedade pessoas acreditam em deuses, né? E eu preciso entender por que elas acreditam nesses deuses, né? Se Deus existe para mim, eu preciso entender por que para aquela ou esta pessoa Deus é algo existente, né? Então, isso demanda estudo. Isso é muito importante, porque muitas pessoas querem só fazer a crítica extremamente vulgar, ainda mais com as redes sociais, passam um memezinho tirando uma onda no evangélico, tirando uma onda no crente, tirando uma onda naquele que crê em um Deus, né? E não explica absolutamente nada. É no mínimo vergonhoso esse tipo de crítica, nem dá para chamar isso de crítica, né? É só um mero deboche pobre, extremamente empobrecido. O segundo eixo temático, né, é a crítica para as religiões, ou seja, a crítica à religião, né? Há uma crítica desenvolvida já no Iluminismo, né? Eu acho que é muito importante pensar de Alembert, de Diderot, né? Obras como A Religiosa, do Diderot, críticas na própria enciclopédia iluminista em relação às religiões, né? Mas se nós pensarmos no século XIX, há uma crítica, que é o nosso foco aqui, uma crítica bastante forte, bastante incisiva, consistente às religiões, né? A crítica do céu, que é a crítica feita por Ludwig Feuerbach, né? Feuerbach vai criticar a religião, né, de uma forma sensata, de uma forma extremamente séria e honesta intelectualmente, né? Uma crítica que até hoje é pouco visitada pelos marxistas, pelas pessoas que se dizem inclusive ateias, né? É uma lástima, mas me parece um fato, factível isso, né? Poucas pessoas leram o Feuerbach, né? E tem esse livro traduzido pela editora Voz no Brasil, tem a edição portuguesa, que é a qual eu vou trabalhar aqui, né? E nesse sentido, o Feuerbach busca fazer a crítica da religião, né? Ou ainda, como Marx vai falar, a crítica do céu. O problema é que muitas vezes, e essa é uma crítica que o Marx vai fazer depois ao Feuerbach, sobretudo na ideologia alemã, Marx e o Engels, é o fato de que se fez a crítica do céu, mas não se faz a crítica da Terra. A crítica da Terra estava ainda por se fazer, ou seja, era necessário fazer a crítica da Terra. O que eu quero chamar a atenção aqui é que há uma contribuição gigantesca do Feuerbach. Só que, alto lá, há limites também fortes no texto que nós vamos estudar hoje. No autor, no sentido geral, e a obra em geral, os livros em geral do Feuerbach, né? Que é justamente a crítica da Terra. Aí eu poderia entrar em Marx, não é o nosso foco aqui. Mas o fato é que carece, essa crítica da religião feita no século XVIII, sobretudo no século XIX por Feuerbach, né, ela carece da crítica da política, a crítica do mundo terrestre, né? Ou seja, a crítica do céu foi muito bem feita pelo Feuerbach, mas agora é necessário avançar essa crítica. Por que eu estou fazendo esse apontamento aqui como segundo eixo temático? Porque até hoje, pessoal, do Feuerbach até nós, século XXI, muitos críticos da sociedade capitalista se deterão a fazer a crítica do céu. Ora, essa crítica do céu já foi feita, e é importante que ela seja sempre atualizada. A questão é que, assim como no século XIX, muitos intelectuais nos dias de hoje se refugiam em um campo da análise crítica das religiões e ignoram absolutamente o governo do município em que moram. É possível, por exemplo, se dedicar ao estudo crítico das religiões, ao estudo do ateísmo, o estudo das religiões, a sociologia da religião, uma história das religiões, e não se importar, não desenvolver uma análise crítica absolutamente em nada em relação
ao governo Bolsonaro, por exemplo. Muitos intelectuais são capazes de traçar linhas de raciocínios extremamente sofisticadas sobre a história do islamismo, por exemplo. Mas não conseguem fazer ou não fazem por intencionalidade também, é claro, mas não se preocupam, em geral não se preocupam, são capazes, eu dizia, de ignorar, por exemplo, a prostituição, o trabalho escravo. Então, essa é uma crítica que já vem numa vertente marxiana, que a gente pode falar em outro momento, mas esse eixo número 2, que é a crítica da religião, é muito importante. Mas, ao mesmo passo, é muito importante a crítica da terra, né? Não acho, como parte da tradição marxista sempre disse, né, que a crítica da religião já foi feita. Agora temos que fazer a crítica da terra. Bom, acho que é uma leitura bastante equivocada do Karl Marx, que se faz sobre o Marx. Né? Marx não está querendo dizer isso. Ou seja, as religiões são extremamente importantes, possuem função social e os revolucionários devem criticar as religiões sem piedade. Mas a crítica não pode ser essa crítica fraca, frágil, que não consegue dialogar com meia dúzia de cristãos, por exemplo. Né? Então aí já entra em outras questões, mas eu queria chamar só a atenção para o fato de que esse minicurso não é um refúgio, né, do mundo real. Pelo contrário, não é uma proposta de crítica vazia que se refugia no campo da religião para poder fazer uma crítica até à religião. Ok, isso já foi feito, mas deve ser continuada essa crítica, né? E é exatamente o lastro social do mundo que nós vivemos hoje, de uma sociedade capitalista em crise, é que eu me propus a fazer algumas observações, algumas palavras sobre essa questão de Deus em épocas de crise. Muito bem? Eu acho que isso se justifica, pessoal, até mesmo pelo fato de que muitas pessoas, nesse momento de crise gigantesca do capitalismo, não buscarem, por exemplo, nas organizações que propõem a mudança dessa sociedade, mas sim as igrejas. Observem o crescimento das religiões cristãs no Brasil e no mundo. Né? Observem também o crescimento de ateus, é verdade. Né? Isso é muito bom e particularmente me felicita demais. A questão é que a massa, a maior parte, a parte hegemônica, ainda busca no cristianismo explicações para o mundo terreno e se organiza politicamente. Né? Então, só por esse fato, eu acho que esse debate já é extremamente pertinente. Muitas pessoas, nos momentos de crise, não buscam necessariamente a organização revolucionária, mas buscam o templo supostamente sagrado. Buscam um suposto Deus, né, para legar, para confiar a condução da sua vida nesses momentos de crise. Né? Então, eu acho que isso ajuda a entender a importância desse debate ainda hoje. Ele não morreu no século XIX. Esse debate, a necessidade desse debate, atravessa o século XIX, o século XX e se mantém aqui no século XXI. É importante, por demais, tentar se esforçar, que é o que eu estou tentando fazer aqui, em fazer esse debate. Então, nesse sentido, as religiões receberam análises críticas, é claro, né? Mas é preciso entender mais ainda sobre as religiões. Né? Elas continuam possuindo uma função social extremamente forte. Né? Quando nós temos um discurso e uma prática revolucionária no nosso dia a dia de militância, quantas pessoas nós conseguimos convencer racionalmente para a necessidade de lutar organizadamente em organizações revolucionárias? Né? Eu acho que as igrejas estão ganhando em dada medida, em dado aspecto. Né? Então a gente precisa estudar isso com profundidade, sem amadorismos. Né? Um terceiro eixo temático tem a ver com o ópio do povo. Eu até coloquei o nome do terceiro eixo temático aqui, depois eu escrevo estudos para vocês. A religião é apenas o ópio do povo? Uma pergunta, é uma problematização. A religião é apenas o ópio do povo? Bom, isso normalmente o pessoal cita Marx, tenta fazer uma referência a Marx numa introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel que ele escreveu, em que lá, em um pedaço de uma frase que compõe um parágrafo, que compõe um livro, ele fala que a religião é o ópio do povo, mas ele não fala só isso. Né? A ideia aqui não é debater o Marx, né? Mas, em linhas gerais, a religião é algo que faz apenas mal para o povo? Eu não concordo com essa ideia. E certamente nem o Marx concordava com essa ideia. Né? Se a religião é o ópio do povo, se é uma droga,
que entorpece o povo, entorpece por conta do sofrimento, por conta da exploração, da opressão. É o coração de um mundo sem coração. Então, a questão não é simplesmente uma enganação, como queria, por exemplo, né, alguns iluministas como Diderot, por exemplo. Né? A religião é só alienação, enganação, tudo bem, é uma crítica muito importante, mas é necessário avançar, E nesse sentido, né, a gente precisa pensar a religião, se ela é o ópio do povo, por que ela é o ópio do povo? Em que sentido a religião faz mal? Porque, veja, outras drogas, né, a cocaína, também faz mal. É uma droga sintética, né, que faz muito mal. Mas as pessoas usam. Usam por quê? Agora, pensando em outras drogas, não só o ópio do século XIX, a cocaína do século XX, mas pensando outras drogas que são até mais antigas que o uso da cocaína, por exemplo, né? O álcool. O álcool é uma droga. E por que as pessoas se entorpecem com álcool? Porque essas pessoas falta a essas pessoas a luz divina? Falta a essas pessoas uma orientação e um espaço para espíritos e seres malignos atormentarem a sua vida? Bom, são explicações que, na minha compreensão, a princípio remetem à pré-história. Mas a gente não está mais na pré-história, a gente está no século XXI. Nosso tempo presente, esses problemas continuam existindo. Né? E se a religião é o ópio do povo, assim como qualquer um outro ópio, ele existe e é consumido porque tem alguma função social e traz, de alguma forma, mesmo que fantasiosa, mesmo que de forma metafórica e de forma ilusória, um certo acalmar, um certo elixir, funciona como um elixir, né? Que não cura o câncer, mas alivia a dor. Né? E a partir do momento que esses ópios existem, nós precisamos entender a dor daqueles que consomem esse ópio. E não simplesmente falar, seu pinguço, seu crente burro, ou ainda, né, você que busca entender o mundo através dos orixás, que coisa mais retrógrada. Esse tipo de afirmação jamais poderia vir de uma pessoa séria. Poderia vir. Se o ópio existe, são muitos ópios, nós temos que entender por que ele está sendo usado. Em um mundo sem coração, em que as pessoas vivem literalmente trabalhando, ganhando, produzindo riquezas estratosféricas e levando para casa um mísero salário mínimo da venda da força de trabalho, olha, eu acho que a gente precisa pensar isso com seriedade, para entender por que o ópio até hoje é utilizado. Né? E as religiões, nesse aspecto, né, é uma metáfora. Nesse aspecto, né, elas continuam sendo extremamente importantes. E se a gente analisar o que faz as pessoas buscarem as religiões, né, a gente vai ver que os problemas estão para além do céu ou do inferno. Os problemas são terráqueos, são terrenos, são materiais. Né? Mas aí eu acho que eu vou veredando por um caminho que não é necessariamente o que eu propus aqui. O quarto eixo temático é justamente isso que eu estava dizendo. A necessidade de uma análise e caracterização. Né? Ou seja, é preciso analisar e caracterizar esse fenômeno religioso. Não simplesmente fazer taxação moralista, etc. e tal. Isso nos coloca absolutamente no mesmo campo das religiosidades, no mesmo campo do religioso. Né? É necessário que o intelectual crítico, o militante revolucionário, saiba fazer análises e caracterizações para poder entender o fenômeno religioso. E isso é extensivo para qualquer outra coisa do mundo. Nosso foco aqui hoje, nessa noite, é o fenômeno religioso. Então, nesse sentido, é necessário caracterizar e analisar isso bem. Né? Isso se faz com ferramentas, com instrumentos. Né? Esse tempo que nós vivemos aqui é um momento, não é inédito, mas é um momento em que o achismo ganha muita força. Né? Eu acho que a minha religião, eu acho que Deus, eu acho que... Não. Você pode achar, não está proibido achar, é verdade. Mas agora, analisar e caracterizar, eu tenho que analisar o que é o objeto em si. Né? Não dá para ficar só subjetivando, né, e tratar isso de forma universal. Isso é um problema complicado. O Fábio vai fazer a devida crítica aqui, a gente vai fazer alguns apontamentos hoje. Então, isso nos coloca um princípio, nos remete a um debate sobre um princípio educativo, pessoal.
eu imaginei que ia cortar esse áudio. O princípio educativo que não nos educa para fazer o que? Análises e caracterizações. Eu espero que alguém aqui esteja se perguntando, Jean, afinal de contas, o que é então essa análise e caracterização, né, da vida, no caso aqui o fenômeno religioso? Se nós não entendermos, não possuirmos ferramentas para sabermos analisar, caracterizar e analisar o que está acontecendo, a nossa compreensão sobre a realidade pode ser extremamente equivocada. A gente vai vai reproduzir uma série de erros se esforçando, sem se esforçar, então a quantidade de erros né, é enorme, né? É enorme. Se esforçando ela já não é pequena, a quantidade de erros. Se esforçando, né? Não se esforçando ela é muito maior. Então, nesse sentido, é necessário um princípio educativo que nos permita e nos ensine se apropriar de ferramentas que nos permitam, então, analisar e caracterizar a realidade que nós vivemos, nesse sentido, o mundo religioso, né? Muito bem. Tem algumas perguntas aqui, vou só terminar esses eixos aqui, vou as perguntas dar uma passadinha antes de entrar no texto do Feuerbach, tudo bem? Então, o quinto eixo temático, eu já vou buscando uma consideração final da primeira parte, para quem está chegando agora, a segunda parte nós falaremos do texto do Feuerbach, ok? Esse último eixozinho temático, para finalizar a primeira parte, é exatamente o texto do Feuerbach, né? É um texto, ou seja, a essência do cristianismo é um texto do século XIX, é um texto de 1841, isso é importante, as datas são importantes para a gente saber minimamente se localizar no tempo e no espaço, né? Ele está na Prússia, né? Não existe a Alemanha ainda, é Prússia. O Feuerbach, ele é aluno do Hegel, literalmente ele convive, ele é um grande estudioso do Hegel, né? É um estudioso que hoje é bastante conhecido quando você faz buscas pela internet, bibliotecas aí. Alguém faz busca em biblioteca presencialmente? Meio difícil, né? Mas enfim, tem várias formas de fazer busca bibliográfica. A gente vai ver muitos associando o Feuerbach por conta do Marx. Porque ele foi um autor que influenciou muito o Marx, né? E que vai ser objeto de altos elogios, mas também de altas críticas, sobretudo a partir da ideologia alemã, né? Então, o texto do Feuerbach está no século XIX, ele existe em um momento prussiano em que o governo monárquico, né, a monarquia prussiana, também governa a partir de um diálogo estreitíssimo com a religião, né? Feuerbach vai ser satanizado, evidentemente, na Prússia, mas assim mesmo, a crítica de Feuerbach em relação ao político, ao governo, é bastante questionável em relação à ótima, super importante crítica que ele faz ao mundo dos céus, né? Mas isso é um papo para a gente poder entender na ideologia alemã. Se nos manuscritos econômicos filosóficos o Marx elogia o Feuerbach, ali mais para frente na ideologia alemã o Feuerbach é objeto de crítica, né? E crítica sempre no sentido marxiano, né? Honesta intelectualmente e com o objetivo de superar e não simplesmente fazer um linchamento, né? Coisas bestas que hoje em dia a gente vê à torta e à direita aí. Então, nesse sentido, o texto do Feuerbach é importante, né? Porque ele está fazendo, de uma forma bastante sistematizada, a crítica ao mundo religioso, né? E esse mundo religioso está misturado com a política, está misturado com as relações sociais, a ideia de família. Bom, não é um problema só do Feuerbach, né? Vocês devem ter observado e entendido a importância, então, de discutir isso nos dias de hoje, né? Então, o Feuerbach, pessoal, ele nos dá alguns elementos. Agora, atenção, né? Feuerbach nos dá alguns elementos para entendermos a questão da religião, a questão de Deus, né? E eu disse em momentos de crise, para nós aqui, mas também era momentos de crise, né, em relação ao governo da burguesia na Europa naquele momento, e da classe trabalhadora, evidentemente, sobretudo da classe trabalhadora, né? Já nessa altura de 1841 até o 48, vai ficar muito claro, né, que a burguesia não vai representar os interesses da classe trabalhadora, pelo contrário, né? Pois bem, então nesse sentido, o texto do Feuerbach é um texto de momento que marca um momento retrógrado da burguesia, né? É a ascensão do caráter negativo, reacionário da burguesia, que foi um dia revolucionária, né? Dentro desse contexto, embora prussiano, portanto, por que eu disse embora prussiano? Porque não existia uma burguesia prussiana. Existem liberais, existem burgueses prussianos, sim, sobretudo com negócios lá fora, né, na Inglaterra, né? O pai do Engels é um deles. O que eu quero chamar a atenção é que é um texto que
marca um momento importante da história da humanidade, que é o momento de crise do capitalismo. E se o momento importante é de crise do capitalismo, horas, 2020, nós aqui hoje vivemos no epicentro da crise da sociedade capitalista, né? A demonstração mais clara da inviabilidade do capitalismo. Agora, o que tem a ver crise do capitalismo com religião, com Deus? Eu tenho como tese aqui, para a gente poder trabalhar nessa noite, que tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver, né? Se a burguesia, eu citei Diderot hoje aqui, rapidinho, né? A religiosa, mas citei também rapidamente de passagem de Alembert, citei esses dois autores enquanto organizadores da enciclopédia, né? E ateus. Se a burguesia de início fazia crítica à religião, nos momentos de decadência do governo burguês, do Estado burguês, essa crítica da religião vai ser abandonada, e foi abandonada há muito tempo já, né? Vão fazer uso literalmente da religião. Olhe para o Brasil, pessoal. Olhe para os Estados Unidos. Olhe para o Brasil, né? Ou seja, o discurso religioso ao mesmo tempo se misturando com isso. É um afronto aos burgueses de primeira geração, né? Mas é claro, se a gente não entender que existe um momento revolucionário da burguesia e aproximadamente dos anos 40 do século XIX para cá, ela abre um processo reacionário de avanço de forças destruidoras, né, a gente não vai conseguir entender muito o que eu estou querendo dizer. Então, nesse aspecto, nós já estamos há séculos em uma fase ultra-reacionária da burguesia, né, que vale tudo para poder manter a taxa de lucro lá em cima, né, até mesmo colocando um boçal para governar a república burguesa, ok? Governar a república democrática da burguesia, tá ok? Já entenderam, né? Estou falando do presidente, né, esse boçal, né, que está valendo. É um boçal útil para a burguesia, até quando, não sei, mas está sendo útil para a burguesia, né? Pois bem, então, e o discurso religioso vem permeando isso, né? O homem de bem, né? O em nome de Deus, em nome da pátria, de Deus e da família, isso é velho na história do Brasil, né? Mas o velho nem sempre é ultrapassado, né? A lei da gravidade também é velha, ninguém duvida dela, né? Não é ultrapassada. Então esses elementos históricos, sociológicos, são antigos, mas não são ultrapassados, né? Não são ultrapassados, são extremamente atuais e provocam muita candência no nosso tempo presente. Pois bem. Então, feito esses apontamentos gerais, vocês vão observar que a partir de agora eu vou ler algumas questões que eu vi que alguém colocou aqui. Respondendo essas questões, eu vou virar a câmera e vou começar a filmar o texto do Foiba, beleza? Daí a partir daí vocês vão ter só acesso à minha linda e maravilhosa voz. Tudo bem? Então vamos às perguntas aqui. Fazendo um comentário, nós temos aqui 827 espectadores, isso é maravilhoso. Continuem divulgando, né? Cada vez mais pessoas debatendo isso, é muito importante. Claro que é uma brincadeira esse número, né? Boa noite. Vou começar. Eu vou lá no. Peraí, deixa eu começar certo aqui. Muito bem, boa noite, pessoal. Eu vou fazer comentários àqueles que deixaram comentários aqui, mas eu sou muito grato à presença e à atenção de todos que estão aí acompanhando, né? Fico muito feliz de ver isso. Presente, Fernanda. Boa noite, pessoal. Vamos lá, as perguntas. Muito bem. Aproveitando aqui, tem uma publicação do professor Ricardo, né? Professor Ricardo da UFMS. Tive a oportunidade de conhecê-lo ano passado. Ele está fazendo um trabalho bastante interessante e inédito, eu acredito, né, sobre história do ateísmo. Ele postou o link aí do canal dele no YouTube. Eu sugiro que vocês se inscrevam no canal do professor Ricardo, né? Trabalho extremamente sério, competente, né? E acho que estamos assim na mesma linha nessa perspectiva de combater esse ateísmo preguiçoso, né? E também não dar nenhuma colher de chá para esse pensamento místico, mas entendê-lo, sobretudo, né? Boa noite, Ivan, Slane, Fabiola, um grande abraço pessoal de Fernandópolis, Renata, minha grande amiga. Bom, eu não vou ficar aqui nessa escovação, né? Porque eu gosto muito de vocês, fico feliz, né? Tá cortando muito o áudio. Gabriela, valeu. Eu espero que tenha melhorado aí. Caso não tenha melhorado, no final a gente constatar que o áudio ficou muito cortado, né? Aí eu tô gravando o áudio de forma paralela, eu baixo o vídeo de outra forma e passo para vocês. Adma diz assim:
Penso eu que a sensação de pertencimento a um grupo e por proporcionar uma resignação de classe dentro da religião submete o praticante à aceitação desses sistemas sociais. Eu concordo, acho que é bem isso. E aí, Adma e todos nós, é importante entender como se dá essa ideia de pertencimento. Por que pertencimento? É uma igreja, mas não a um movimento revolucionário que prega o fim do capitalismo e a organização da classe trabalhadora, né? Muito bem. São questões para a gente pensar. Vocês estão vendo, né? Não dá para poder aprofundar tudo exatamente aqui. A Mônica faz uma seguinte pergunta. Mônica Vasconcelos. Professor, o Eduardo Marinho faz uma discussão interessante sobre a religião e espiritualidade. Sim, eu acredito. Eu não conheço, Mônica. Se tiver link aí, posta pra gente, é muito importante. Eu acho que existem muitas discussões que são interessantes. Muitas, né? Uma delas, para início de conversa aqui, eu propus o Feuerbach, porque eu acho muito interessante, né? Sobretudo na perspectiva que ele tem, que é uma perspectiva de análise crítica das religiões e não de contemplação, né? Eu acho que existe muita coisa produzida, não tenho a pretensão de dar fim evidente aqui, né? Mas esse assunto eu acho que fica na nossa cabeça todo dia, né? Eu espero que esteja melhorando agora, Thelminha. Um abraço para vocês de Fernandópolis. Bom, às vezes, como eu disse, tem um lag de 30 segundos, né? Em média. E eu vou tocando aqui, conforme for aparecendo outras perguntas, né? Eu vou lendo e debatendo. Vocês vão observar agora que eu vou mexer aqui e vou focalizar o texto, porque agora a gente vai entrar no texto do Feuerbach. Lembrando, é o texto de 1841. E eu vou fazer algumas leituras de alguns aspectos que eu quero apontar aqui, né? Não é a leitura integral do texto, mas alguns aspectos, ok? Vou virar aqui a câmera então. Bom, eu espero que o foco esteja bom aí para vocês. Então, só para fazer um resumo do que nós falamos até agora. O primeiro eixo temático, eu falei o que para vocês? Eu falei sobre a religião como forma de explicar o mundo. É uma revisão isso. A religião como forma de explicar o mundo. Então esse foi o primeiro eixo temático que nós falamos. O segundo eixo temático foi alguns apontamentos, olha lá, o segundo eixo temático, segundo eixo. Foram alguns apontamentos da crítica que o Feuerbach faz, ou seja, a crítica do céu. A crítica do céu e a crítica da terra, que o Feuerbach não fará, né? Nesse momento eu expliquei para vocês sobre a questão de nós somos capazes de explicarmos tudo sobre a Umbanda, tudo sobre o hinduísmo, tudo sobre o cristianismo, mas somos incapazes de falar, de fazer uma reclamação do buraco que existe na rua de frente de casa, né? Ou do prefeito, ou do governo, ou como se fosse um universo paralelo. Então é importante unir as duas coisas, né? A título de revisão, no terceiro eixo temático, eu fiz uma problematização, né? Ou seja, qual foi a problematização? Vocês lembram? Eu coloquei uma pergunta. A religião é apenas o ópio do povo?
Essa problematização é muito importante, pessoal, porque não basta simplesmente entender a religião como algo ruim e não conseguir entender por que as pessoas, se ela é ruim, né, por que as pessoas a consomem. É necessário ir para além do fenômeno, né? E um quarto eixo temático, como quarto eixo temático, eu falei para vocês, ou seja, sobre a necessidade de sabermos fazermos análise e caracterizações. Tá. A necessidade de análise e caracterização. Né? Do que análise e caracterização do fenômeno religioso. Eu espero que essa letra aí seja legível para vocês, né? É a mais bela que eu tenho. Então, nesse sentido, são características importantes. E o quinto eixo temático, já encaminhando aqui para a segunda parte, e aí a gente já vai entrar no texto do Feuerbach, que é exatamente, né, a essência do cristianismo. A Essência do Cristianismo é um livro publicado em 1841, na Prússia. Tudo bem, pessoal? Então, a partir desse momento, nós fizemos algumas abordagens, alguns aspectos, como vocês podem observar, super introdutórios, para que a gente possa, aí sim, uma vez introduzido isso, irmos até o texto do Feuerbach. Ok? Vamos lá, então. Bom, aqui então nós temos Ludwig Feuerbach, A Essência do Cristianismo, editora Lisboa, Fundação, enfim, é uma publicação, né, portuguesa, capítulo 2, tá bom, pessoal? A Essência da Religião em Geral. Então aqui, neste capítulo, o Feuerbach ele vai falar para nós alguns elementos muito importantes, né, das religiões. Então eu vou fazer algumas leituras de alguns pontos e vou fazendo comentários. Vocês façam aí as anotações de vocês e as perguntas que quiserem. Então tá lá, a essência da religião em geral. O que até agora se afirmou em geral sobre a relação do sujeito com o objeto, mesmo em relação a objetos sensíveis, é especialmente válido no caso da relação do sujeito com o objeto religioso. Então vamos lá. Objetos sensíveis e objeto religioso, que é bem diferente dos objetos sensíveis, ali na frente ele vai deixar claro. Então aqui, logo de cara, o Feuerbach nos coloca uma questão clássica, a relação entre sujeito e objeto. Quem é sujeito e quem é objeto? Quem é sujeito e quem é, por exemplo, predicado? Uma história que ele vai tentar nos explicar aqui. A relação entre sujeito e objeto é uma relação importante porque ela marca, ou seja, ela deveria demonstrar as relações possíveis entre esses dois personagens, vamos chamar aqui, né? Esses dois elementos. Vamos ao texto de volta. Então, observa. Ele continua o seguinte. Na relação com os objetos sensíveis... Gente, objetos sensíveis é essa câmera, é essa sombra aqui, ó, essa mão, esse braço, né, essa caneta, sei lá, o castelo onde ele morava, ok? Mas não só objetos inanimados, né? Como eu disse, minha mão, meu corpo, enfim. A turma da universidade, enfim, vamos lá. Na relação com os objetos sensíveis,
a consciência do objeto pode ser certamente distinguida da consciência em si. Mas no caso do objeto religioso, a consciência coincide imediatamente com a consciência de si. Professor, eu não entendi muito bem essa parte. É o seguinte, para o Feuerbach, né, eu consigo ter consciência do que é, por exemplo, esse bloquinho de notas. E entendo que esse bloquinho de notas não sou eu, né? Tentando desvelar as relações entre sujeito e objeto, Feuerbach vai dizer: o objeto sensível está fora do homem, como eu já disse para vocês. O objeto religioso está nele. E aqui é o pulo do gato, logo no capítulo 2. Né? Ou seja, o objeto religioso, ou seja, os fenômenos religiosos, o objeto religioso está no ser. Aqui, Feuerbach já está preparando um esclarecimento gigantesco do que ele entende ser sujeito e objeto. E eu acho que isso é muito importante, né? Então, olha lá, retomando, o objeto sensível está fora do homem, o objeto religioso está nele, no homem. É mesmo um objeto intrínseco, ou seja, que faz parte do homem. É, portanto, um objeto que tão pouco o abandona quanto a sua consciência de si. A sua consciência moral o abandona. Um objeto íntimo e mesmo o mais íntimo, o mais próximo de todos. Continua ele. Deus, afirmam, está mais próximo de nós do que nós próprios. Então aqui, pessoal, vamos lá. Numa perspectiva cristã, nós temos Deus e nós temos criações de Deus. No caso, uma delas, o homem. Não a primeira, mas uma das criações desse suposto Deus, o homem. Nessa relação, o sujeito criador é Deus. A criatura é o homem. Essa leitura de que existe um Deus que criou o homem, que criou a mulher, que criou, enfim, os animais, é uma leitura intrínseca do próprio homem. Então, Feuerbach já está criticando e apontando, olha, quem cria isso é o próprio homem. Por isso é intrínseca ao homem. O objeto religioso é intrínseco ao homem porque é criação humana. Então aqui, para quem está começando aí as leituras, né? E até mesmo porque nós começamos aqui com esse fragmento de texto no capítulo 2, nesse sentido, nós temos então uma preocupação do Feuerbach dizendo, olha, não é Deus o sujeito, mas ele é predicado. O sujeito é o homem que cria o objeto religioso. E aqui, pessoal, neste texto, observem, o objeto religioso criado pelo homem é Deus. Aqui já é uma paulada, né? Na cabeça de muitos que pensam que existe algo para além disso. Mas aqui isso que é importante, honestidade intelectual. Entender qual é a proposta do autor. A proposta do autor não é massagear a ego de ninguém, nem a minha. Né? E nesse sentido, objetivamente, ele está dizendo, né, Deus ele é um objeto intrínseco ao ser humano, ao sujeito, que cria esse objeto religioso. Enfim, e ele continua um pouquinho mais para baixo. Mas, se na religião a consciência de Deus é referida como a consciência de si, a consciência de si do homem, tal não se deve compreender no sentido em que o homem religioso estaria diretamente consciente de que a consciência que tem de Deus é a consciência de si mesma, da sua essência, visto que é justamente a falta desta consciência que funda a diferença específica da religião. Para eliminar esta incompreensão, é dizer, a religião é o primeiro, mas indireto, conhecimento de si do homem, como falamos lá no iniciozinho desse pequeno curso. É por isso que em toda parte, tanto na história da humanidade como na história do indivíduo, a religião precede a filosofia. O homem começa por lançar
a sua essência para fora de si antes de encontrar em si. A sua própria essência começa por ser para ele objeto como uma essência diferente. Então há um processo de alienação, né? Ou seja, o homem tira de si, né, e cria, né, um ser. Ou seja, aquilo que é criatura é Deus, por Feuerbach, é Deus e não o homem. O homem é criador. Mas, claro que daí tem toda a obra para a gente poder entender, há um processo de alienação em que o homem que criou Deus não se entende mais como criador, né, mas como criatura. Observem, o homem, ele diz, o homem objetivou-se, mas não reconheceu o objeto como a sua essência. É a religião posterior que dá esse passo. Observe que Deus é um ser humano, é um ser sobrenatural, supostamente sobrenatural. Nossa, tá cortando, hein? Eu vou ver isso aqui, Adeliane. Eu vou continuar, pessoal. Em última instância, eu salvo depois o áudio aqui como podcast, beleza? Então, o homem, ele cria, de acordo com Feuerbach, ele cria para fora de si, ou seja, ele se objetivou em uma criação dele com características humanas. Observem essas características. Deus é bom, Deus é vingativo, mas Deus também é amor, Deus é vingança, Deus é capaz de operar milagres, coisas materiais, desejos e necessidades materiais. Não é à toa, pessoal, e aí é um parênteses da minha parte, que o cristianismo ele começa a ser realmente difundido, sobretudo entre os mais pobres do mundo antigo, né? Sobretudo na Roma Antiga, esse cristianismo primitivo. Mas alto lá, eu estou fazendo um parênteses, pedindo uma licença aqui para o Feuerbach e vocês. Continuando esse parênteses, ou seja, isso não nos autoriza em nenhum momento pensarmos que o cristianismo, sobretudo quando eu digo, como fiz agora, o cristianismo primitivo, ele é uma espécie de primeiro comunismo. O cristianismo primitivo é cristianismo primitivo. O comunismo é uma outra coisa, pessoal. Essa ideia de que é uma religião dos pobres, etc. Sim, sem dúvida, né? Teve um trânsito gigantesco, sobretudo entre os escravos no mundo romano. Mas isso não nos habilita, né? Seria um anacronismo imperdoável pensarmos que o cristianismo primitivo é o primeiro comunismo. Não, eu acho que isso não se sustenta, né? Menos ainda a ideia de que Jesus foi o primeiro dos comunistas. Parou, né? Eu acho que aí já é demais, né? Ou seja, é um anacronismo que não compensa nem desenvolver agora aqui nesse momento. Mas eu precisava fazer esse parênteses, porque constantemente nós nos pegamos com interlocutores que fazem essa fala, né? Que o comunismo primitivo o cristianismo primitivo lá no início era o que de fato é o comunismo, que o Marx fala, não, errado, viu? Errado, isso não se mantém de pé nem com meio parágrafo, né? Então, fazendo essa ressalva. Continua o Feuerbach, e vou trazer um pouco mais para vocês aqui. A religião, pelo menos a cristã, é a atitude do homem para consigo mesmo, ou melhor, para com a sua essência. Mas uma atitude para com a sua essência como se fosse uma essência diferente. A essência divina nada é senão a essência humana. Ou melhor, a essência do homem purificada, liberta das limitações do homem individual, objetivada, isto é, intuída e adorada como uma essência própria, diferente, distinta dele. Todas as determinações da essência divina são, por isso, determinações humanas. Vou retomar, né? É o que eu estava dizendo. Para a Feuerbach, né, esse personagem, Deus, ele é criado essencialmente pelo homem, e a demonstração racional disso é que as características atribuídas ao Deus são características essencialmente humanas, ou ainda poderes sobrenaturais nos quais se conseguiria dar cabo, dar termo, dar fim a problemas sólidos que tinha laço no mundo material, em que o crente, aquele que crê nesse Deus, aquele que criou,
possuía, convivia. Eu não tenho o poder de acabar com a fome, eu, indivíduo, mas tenho um personagem, né, sobrenatural, onipresente, onipotente, onisciente que tem. Eu não consigo castigar todos aqueles que fazem mal a mim, mas Deus tem. Eu não tenho capacidade de ler o que vai acontecer ali na frente, digo, conjecturar, apenas isso, não prever o futuro. Mas o Deus tem o poder da conjecturação e da previsão do futuro também, através do homem, através das profecias e coisas assim, né? Então, observa que, voltando lá no primeiro eixo temático, a religião, pessoal, ela tem, de acordo ainda com Feuerbach, ela tem uma função social extremamente relevante, né? Era uma forma de dar explicações para aquilo que o homem individualmente não consegue explicar. Então, nesse sentido, eu acho que a leitura do Feuerbach, que não se esgota aqui, é da mais alta relevância, né? E ele continua assim, ó. Observe esse fragmento. Com a incognoscibilidade de Deus, o homem desculpa-se perante a consciência religiosa que ainda lhe resta, do seu esquecimento de Deus. Desculpa-se por se ter perdida, não, é perdido, tá errado aqui no mundo. Ele nega a Deus na prática, pela ação, pois o mundo absorveu todos os seus sentidos e pensamentos, mas não o nega teoricamente. Isso aqui é de uma lucidez tremenda. Lembra? Feuerbach está escrevendo isso no século XIX, no auge da Revolução Industrial. Por mais que teoricamente, e aqui teoricamente tem um sentido específico, no sentido de pensar abstratamente, aqui esse é o sentido. Por mais que o homem pense em Deus teoricamente, por mais que ele reze todos os dias, teoricamente, converse com Deus, seja um crente, o mundo das relações sociais, do mundo material, coloca esse homem em crise. E uma inconsciência do próprio Deus. Um Deus de amor no mundo de desgraças. Lembra? Né, o eixo temático que eu coloquei aqui para vocês, né, o terceiro eixo temático, a religião é apenas o ópio do povo. O fato é que falamos de Deus, se falava, né, ou se fala de Deus hoje, mas pouco se comporta como o Deus criado pelo próprio homem. Há uma identificação teórica, mas na prática, ou seja, qual é a praxis desse mundo cristão? É de muita hipocrisia, né? Porque as pessoas são capazes de falar de Deus, mas se esquecer de Deus no decorrer. Falar de Deus antes de dormir, mas no decorrer do dia que passou antes de dormir, essa pessoa sequer lembrou de Deus. E muitas vezes, nós sabemos, praticou um comportamento extremamente diferente daquilo que a doutrina religiosa que ele professa substancialmente defende, né? Nesse sentido, uma hipocrisia. Em um dado momento, não nesses pedaços que a gente vai ler aqui agora, o Feuerbach vai dizer, olha, os ateus não precisam nem se preocupar muito com os cristãos, porque os próprios cristãos, hipócritas, todos os dias, acabam por destruir o próprio cristianismo, né? Com a sua hipocrisia. Eu falo de Deus, mas de noite bato na minha mulher. Eu falo de amor ao próximo, né? Mas mantenho relações com 5, 6 famílias, deixando todas no sofrimento, enganando e oprimindo. Eu falo de Deus, mas extraio mais-valia 24 horas do meu trabalhador. Eu falo de Deus, mas pago um salário melhor para a mulher. E se a mulher for negra, pago um salário menor ainda. E no final da noite, no final da tarde, no início da noite, quando eu vou deitar, eu me ajoelho lá e rezo um Pai Nosso e durmo com a consciência numa boa. Bom, então, nesse sentido, é um mundo dos hipócritas, né? Então, essa incapacidade de ter conhecimento de fato daquela proposta de um Deus que ele criou. Lembrando que é uma criação humana, né? Então, Feuerbach, ele inverte a relação sujeito-objeto, né? O sujeito criador é o próprio homem, né? O sujeito é o homem. A criatura, né? Ou seja, o sujeito é o homem, e os atributos predicados, né? Ou seja, o que o homem fez é Deus, não o contrário. Bom, isso aqui é radical demais para aquela época e para muitas pessoas também. Eu acho que vocês aqui mesmo, né, provavelmente entram em crise ao ouvir essas coisas daqueles que forem cristãos, né?
Poxa, é uma pena, né? Pelo jeito o áudio está muito ruim. Mas esse vai ficar salvo, hein? Porque eu vou sincronizar o áudio com o vídeo que está gravando e depois eu posto de novo. Se eu não conseguir fazer essa coisinha técnica aí, por última instância fica o podcast que está sendo gravado o áudio aqui. Mas é extremamente importante, né? A gente pelo menos dar um pontapé inicial sobre esse papo, esses estudos. Eu diria, principalmente para aqueles que se reivindicam ateus, né? E para os cristãos, evidentemente, né? Evidentemente. Então, Deus, ele é criatura, ou seja, ele não é sujeito, né? Ele é uma criação do homem. Vou continuar mais um pedacinho aqui. Eu sei que está avançando muito o horário, mas eu gostaria de avançar mais um pedacinho, tá bom? A gente pode pensar em outras formas de avançar isso, mas eu queria só fechar com alguns outros fragmentos. Ele diz assim, ainda no capítulo 2, tu crês no amor como uma propriedade divina porque tu próprio amas. É aquele momento em que eu já disse, né? Agora textualmente aqui a tradução do Feuerbach, ele dizendo, olha, Deus recebe atributos humanos. Por quê? Porque Deus é uma criação humana. Por isso terá elementos humanos em Deus, né? Retomo. Tu crês no amor como uma propriedade divina, porque tu próprio amas. Crês que Deus é um ser sábio, bondoso, porque não conheces nada de melhor em ti do que a bondade e o entendimento. E crês que Deus existe, que é, portanto, um sujeito. O que existe é um sujeito, seja esse sujeito determinado e designado como substância ou pessoa ou essência, ou de outro modo qualquer, porque tu próprio existe. Tu próprio és sujeito. Não conheces outro bem humano mais elevado do que amar, ser bom e sábio, tal como não conheces felicidade superior do que existir pura e simplesmente, do que ser sujeito, porque a consciência de toda a realidade, de toda a felicidade está ligada em ti à consciência de ser sujeito, da existência. Deus é para ti um existente, um sujeito, pela mesma razão que é para ti um ser sábio, santo, pessoal. A diferença entre os predicados divinos e o sujeito divino é apenas esta. O sujeito, a existência, não te aparece como um antropomorfismo, porque nesse ser sujeito reside a necessidade de Deus ser para ti um existente, um sujeito. Os predicados aparecem-te, pelo contrário, como antropomorfismos, porque a necessidade deles, a necessidade de que Deus seja sábio, bom, consciente, etc., não é uma necessidade imediata, idêntica ao ser do homem, mas mediada pela sua autoconsciência, pela atividade do pensar. Sou sujeito, existo. Só para vocês acompanharem aí também, desculpe. Sou sujeito, existo, quer seja sábio ou não sábio, bom ou mal. Existir é a primeira coisa para o homem. O sujeito é, na sua representação, o pressuposto dos predicados. O sujeito é o pressuposto dos predicados. Por isso, ele concede de bom grado os predicados, mas a existência de Deus é para ele uma verdade assente, intocável, absolutamente indubitável, absolutamente certa, objetiva. Trata-se, todavia, de uma diferença apenas aparente. Essa é a aparência. A necessidade do sujeito assenta apenas na necessidade do predicado. Tu só és sujeito como sujeito humano. A certeza e a realidade da tua existência assentam apenas na certeza e realidade das tuas propriedades humanas. O que o sujeito é reside apenas no predicado. O predicado é a verdade do sujeito. Ora, o sujeito é o predicado personificado, existente. Sujeito e predicado distingue-se apenas como existência e essência. A negação dos predicados é, por isso, a negação do sujeito. O que se resta do sujeito humano se lhes retirarem as propriedades humanas? Vira criatura, eu diria. Mesmo na linguagem da vida corrente, colocam-se os predicados divinos, a providência, a sabedoria, a onipotência, em vez do sujeito divino. Então, isso aqui é extremamente importante, pessoal, porque o Feuerbach está dizendo, nós criamos um ser elevado, onipotente, onipresente, onisciente, nós atribuímos a ele
a esse Deus elementos típicos da nossa humanidade, elementos humanos, sejam coisas interessantes ou sejam coisas desprezíveis, nós atribuímos a eles essas qualidades humanas e uma vez que lhes atribuímos, nos estranhamos a criação, que é nossa. O homem cria o Deus, mas em um dado momento da história se aliena dessa criação. E olha que coisa interessante. O criador, que é o homem, para Feuerbach é o ser humano. Poxa, gente, boa noite, pessoal. Pena que está cortando. Para quem está chegando agora, depois eu vou colocar o áudio como podcast, porque eu acho que vai dar para sintonizar, né? Então, Deus é uma criação. Só que em dado momento da história da humanidade, isso se perde. Há uma alienação, para Feuerbach é essa categoria, né? Esse é o conceito. Há uma alienação. O homem não se enxerga mais em Deus. E pelo contrário, olha que interessante. Ele criou um ser com todas essas qualidades, que ama, que deseja o bem, mas que também faz o mal. E esquece que essa é a atribuição do sujeito humano. E por estar alienado, ele não se reconhece mais. E pelo contrário, observem como isso tem um lastro até hoje, nos dias de hoje, no nosso momento presente. Diz o Feuerbach, a negação dos predicados. Ou seja, nós começamos a negar as nossas qualidades. Por exemplo, eu vou dar exemplos banais, no mundo sensível, mas eu acho que é extremamente importante. Por exemplo, nossa, Jacutinga, você está muito linda hoje. Daí a Jacutinga responde, imagina, nossa, eu sou muito feia. Ou ainda, nossa, Dona Joana, a senhora é muito inteligente. Que tradução maravilhosa desse texto do Feuerbach a senhora fez para o português. Não, imagina, credo, não. Nossa, longe de mim querer fazer uma ótima tradução. Nós negamos as nossas potências, as nossas capacidades. João deu uma boa aula, mas João não pode falar que deu uma boa aula, muito menos que deu uma aula brilhante. Por quê? Porque trata-se de negar as suas qualidades, né? Isso é bem típico daqueles que criaram seres, colocaram um ser sobrenatural, as suas qualidades, alienando-se delas e não se reconhecendo nelas, né? Ou seja, a vida é a rosa na cruz do Calvário, é uma coisa linda, mas que provoca um sofrimento gigantesco. Ou ainda o ópio do povo, no sentido mais amplo e não simplesmente daquele sentido boboca que normalmente colocam, né? Eu continuo aqui para finalizar. A certeza da existência de Deus, isso é Feuerbach para quem está chegando agora. A certeza da existência de Deus, da qual se afirmou estar o homem tão certo, e até mais certo do que da sua própria existência, isso é muito pertinente, né, pessoal? A pessoa que crê nessa criatura que ele criou, mas não sabe mais que criou, entende que Deus existe, mas que ele não. Deus é tudo, ele é quase nada. Né? É típico desse pensamento do pensamento no fenômeno religioso. Eu vou continuar. A certeza da existência de Deus, da qual se afirmou estar o homem tão certo, e até mais certo do que sua própria existência, só depende, por isso, da certeza da qualidade de Deus. Não é uma certeza imediata. Para o cristão, só a existência do Deus cristão é uma certeza. Para o pagão, só a do Deus pagão. O pagão não duvidava da existência de Júpiter, como eu citei no início dessa aula, porque a essência de Júpiter não o escandalizava, porque não podia representar Deus sob nenhuma outra qualidade, porque esta qualidade era para ele uma certeza, uma realidade divina. Só a realidade do predicado, Deus, é a garantia da existência. Um verdadeiro ateu é, pois, apenas aquele para quem os predicados divinos, o amor, a sabedoria, a justiça, nada são, mas não aquele para quem o sujeito desses predicados nada é. Né? Ou seja, o verdadeiro ateu, para o Feuerbach, é aquele que entende que houve uma inversão entre sujeito e objeto, né? Entre sujeito e predicado, e não predicado sujeito. Né? Eu não sei se fica muito abstrato o que eu estou falando aqui, enfim, uma experiência aí, a gente está tocando. Então, para buscar a finalização, então observe que
Seria interessante lerem o texto, voltarem aqui na live. Por isso toda essa preocupação que nós tivemos aqui em casa hoje, nos estúdios da Schostner Schostners, para poder filmar o texto para vocês. Eu acho que isso é muito importante, né? Infelizmente o áudio, como sempre, não está ajudando. É importante rever, determinar, fazer perguntas, deixar as suas perguntas aí para tentar, na medida do possível, esclarecê-las e etc. Eu continuo então com uma penúltima citação, talvez a última. A religião nada sabe de antropomorfismos. Para ela, os antropomorfismos não são antropomorfismos. A essência, ou seja, é o homem dando forma, né, a algo que está fora do homem. Para a religião, se trata disso. Para o discurso religioso, Deus existe mesmo. Era uma vez, 1, 2, 3 e já apareceram os deuses e criou, né, uma série de coisas, entre eles o ser humano. Feuerbach não pensa dessa forma, entende que é o contrário, né? A essência da religião reside precisamente no fato que ela depara essas determinações, em que essas determinações exprimem... Perdão, pessoal, que está complicado aqui esse textinho. Precisamente no fato, de fato, né, que essas determinações exprimem a essência de Deus. Que ela se depara e exprimem, né, as determinações em relação a Deus. Um problema aqui, eu acho que do texto mesmo. Só o entendimento que reflete sobre a religião e que, ao defendê-la, se nega perante si mesmo, as explica como imagens. Imagens, né, figura de linguagem. Mas para a religião, Deus é Pai real, amor e misericórdia reais, pois é para ela um ser real, vivo, pessoal, e as suas determinações verdadeiras são também, por isso, determinações vivas, pessoais. Isso aqui dá mais alta honestidade intelectual do Feuerbach, né? Vejam, uma perspectiva ateia, ela não vai simplesmente falar, você acredita em Gasparzinho, né? Isso pode até falar, né? Não está proibido, mas isso não ajuda muito. É preciso entender por que no discurso religioso, aquilo que é criatura, olha aqui, ó, isso aqui é para Feuerbach, isso é criatura, né? Isso não é sujeito. Tudo bem? É predicado, é criação humana. Mas por que nas religiões é colocado como um ser concreto, de misericórdia, de amor, vivo, real? É preciso entender isso, né? Não simplesmente negar, taxando de forma mecanicista. Sim, as determinações adequadas são precisamente aquelas que mais chocam o entendimento e que ele nega quando reflete sobre a religião. A religião é essencialmente emoção. Por isso também, objetivamente, a emoção é necessariamente a essência divina. Quem já participou de alguma religião sabe muito bem, né? Dá para entender, eu acho que muito bem isso aqui, né? Ou seja, aquela coisa do Espírito Santo fala comigo, eu sinto a presença de Deus. É extremamente subjetivo, né? Eu posso sentir também a presença de Deus, né, quando eu vejo a alegria das minhas filhas, dos meus netos, dos meus amigos, da minha companheira, né? E isso não precisa, chama alegria, não precisa ter necessariamente a presença de Deus. Mas, enquanto um ser alienado que criou esse ser divino, supostamente divino, essas predicações humanas se tornam divinizadas, né? Essa é a crítica do Feuerbach. Bom, o texto se estende, né, pessoal? E vou fazer apenas mais uma citaçãozinha que eu acho bastante importante. Chegados a esse ponto, vamos lá, é essencial mostrar... Chegados a esse ponto, é essencial mostrar, já de seguida, se trata, né, de um fenômeno altamente interessante que caracteriza a essência mais íntima da religião, que quanto mais humano é o sujeito divino, na essência, tanto maior é aparentemente a diferença estabelecida entre Deus e o homem. Tanto mais o humano tal é para o homem objeto da sua consciência, é negado. Quanto mais próximo de Deus, mais longe do homem. É bem isso, né? Que ele quer dizer. A razão deste fato é a seguinte. Uma vez que, na intuição da essência divina,
só o humano é o positivo, no sentido de posto que está colocado, então a intuição do homem, tal como é objeto da consciência, só pode ser negativa. Para enriquecer Deus, o homem tem que se empobrecer, para que desse modo Deus seja tudo e o homem nada. Bom, em relação às citações do Feuerbach, eu paro aqui, né? Mas o texto continua, seria muito importante. Então, nesse sentido, o Feuerbach, em linhas gerais, em linha geral, ele está dizendo: sujeito, criador, a tradição religiosa vai dizer, é Deus. O Feuerbach vai dizer, não. Sujeito, criador, é o homem. Homem no sentido genérico. Predicado é Deus, que tem amor, que tem inteligência, vou abreviar, tá? Que tem ódio também. Observem. Atributos humanos. Quanto mais, ele fecha aqui, quanto mais distante o homem em relação aos predicados, quanto mais distante fica o homem da sua criação, mais fraco o homem, mais fraco, mais frágil e mais forte, mais potente é Deus. Ou seja, se Feuerbach está correto, a questão é entender o que ele está dizendo. O homem criou isso, se afasta disso por conta da alienação e espera que venha de Deus algo que ele reconhece em Deus, porque vem do próprio homem alienado. É uma esperança. Aí, vou fechar com aquela discussão que eu apresentei no decorrer aqui, alguns apontamentos. Neste sentido, a religião é o ópio do povo. É o ópio porque acalenta, porque dá esperança, porque dá uma perspectiva de uma vida melhor. Mesmo que essa vida não seja vida terrestre. Seja, em última instância, uma vida extraterrestre, né? Extra vida, só após a morte. Isso é um problema sério, né? E aí eu acho que no campo da esquerda, e me permita, eu acho que os revolucionários, homens e mulheres, precisam entender esse fenômeno religioso. Né? Entender por que muitas vezes a classe trabalhadora aliena as rédeas da história que estavam em suas mãos a um ser que está fora dele. Mesmo sabendo, de acordo com Feuerbach, que esse ser fora dele, Deus, é a criação dele. Mas por conta da alienação, que a gente não está debatendo aqui hoje, por conta da questão do tempo, ele não consegue enxergar mais isso. Os movimentos revolucionários deveriam ter um papel gigantesco no combate dessa alienação. E aí eu finalizo com a seguinte problematização. Seria então necessário, Jean, um conjunto de ideias revolucionárias para mudar a concepção religiosa do mundo? Entender a política não com Deus, mas através da razão, da racionalidade, da lógica? Isso seria importante. Mas reproduziríamos um erro, pessoal, absurdo, que é o erro do idealismo. Como assim? Idealismo. A perspectiva idealista
O pensamento idealista acredita, por exemplo, eu vou vulgarizar, mas por questão do tempo, e por ser didático também, me fazer entendido. O idealismo acredita, por exemplo, que, aspas, claro que não é bem isso, por isso eu vou colocar aspas, basta levar a verdade para o ignorante. Basta levar a verdade para o ignorante e o mundo se libertará. Eu estou fazendo um discurso aqui, vocês sacaram a estética? Isso é religioso, né? Isso é religião também, né? Se a gente achar que simplesmente basta falar, olha, leia a Feuerbach, e você vai ver que a religião é uma grande cilada, hein? Leia a Feuerbach, leia toda uma tradição ateia, e vocês vão ver que a religião é um conto da carochinha. Olha, nem a religião, nem o conto da carochinha é tão simples assim. Ou seja, existem... Agora atenção aqui, o que eu vou finalizar. Existe um tecido social, existem relações materiais que dão suporte para a manutenção dessas ideias metafísicas. Não é simplesmente dar uma aula sobre ateísmo e as pessoas serão ateias. Olha, Deus é uma criação do humano, né? A criatura é o sujeito predicador, não é o contrário. Não basta explicar, isso é idealismo puro. Porque existem relações materiais que fazem com que os seres humanos creiam em Deus. É preciso, então, pelo menos a perspectiva marxiana, entender essas relações materiais e transformá-las. Desculpa a separação, ficou longe, vai ter que ser assim mesmo. E transformá-las, né? Se a gente achar que simplesmente com a boa nova dada nós vamos mudar a consciência, a gente não entendeu nadinha daquela metáfora belíssima e muito mal entendida que o Marx e Engels colocam, né? Que as relações materiais, elas têm sim, o Engels vai dizer, em última instância, determinações fortíssimas, elas determinam em última instância, inclusive a superestrutura. Isso não significa falar que o econômico é mais importante. Por favor, não vamos passar vergonha, né? Há relações materiais de produção da vida que dão vida a um conjunto de ideias não materiais, estão extremamente relacionadas, intrinsecamente ligadas. Se dentro dessa superestrutura, vamos supor, tem as ideias religiosas, para que essa superestrutura se enfraqueça, uma vez que eu entenda que ela não é pertinente para o processo de humanização, para este processo, não posso ignorar as relações materiais. Não basta, né, eu ignorar as relações materiais. Isso fazem muitos culturalistas, né, uma parte do que se chama de culturalistas. E foco na superestrutura, né? Foco em relação à cultura e vamos mudar essa cultura. Se entender cultura como cultor, aí concordo. Mas não, cultura no sentido fenomênico mesmo, né? É uma parte do Geist, uma parte do Zeitgeist, uma parte do espírito, né, do tempo. Se fosse só mudar a forma de pensar o mundo em um certo tempo, ficaria muito fácil combater as desigualdades sociais e as injustiças. É preciso pensar a metáfora do Marx e do Engels, do Marx essencialmente, por completo. Estrutura e superestrutura como um todo, uma totalidade. Não tem nada a ver com totalitarismo. Bom, nem entro, não me permite discutir isso. É uma totalidade histórica. Não é só economia, não é só cultura, não é só... É tudo junto, né? Então, nesse sentido, quando nós mexemos nas relações materiais, aí temos condições de possibilidades para poder avançar uma discussão de crítica às religiões. Mas enquanto isso não ocorre, enquanto a realidade material é de carências, as religiões continuarão tendo um campo fértil para continuarem sendo reproduzidas, se reproduzirem, né? Existem textos do Trotsky que fala sobre a importância da crítica à religião, né? E vai nesse sentido aqui, está nesse sentido que eu coloquei para vocês nessa noite, no sentido de que as religiões são extremamente importantes para um certo grupo social. E por mais que tenhamos que combater as religiões, porque elas são opressivas, né? Se trata de opressão,
estão ligadas politicamente a grupos que promovem a exploração, é preciso saber fazer a crítica, né, religiosa. Porque senão, como eu disse, reproduzimos o idealismo. Vamos dar cursos sobre ateísmo, né, e vamos ignorar a realidade histórica concreta. Né? Nesse sentido, o Trotsky tem textos extremamente importantes, né, sobre a importância da publicação, da crítica às religiões, mas ao mesmo tempo a necessidade de lutar, a necessidade imperiosa de transformação, da realidade material em que as pessoas estão inseridas. Né? E aí ele dá vários exemplos, etc. Eu até me proponho, fico à disposição, para fazer uma discussão a partir do texto do Trotsky. Se hoje nós debatemos aqui alguns elementos do Feuerbach, no próximo encontro talvez um texto do Trotsky seria interessante para falar sobre a importância da propaganda antirreligiosa, mas como fazê-la, como tratar dessa questão e não reproduzir um idealismo boboca ou ainda esse ateísmo burro que ignora as determinações materiais do mundo terreno, né? Faltando a consideração sobre a crítica da terra e se lambuzando na crítica do céu e ficando por lá mesmo, né? Bom, pessoal, acho que é isso, né? Eu agradeço a participação de todos vocês aí. Eu estou acompanhando aqui, não vi nenhuma pergunta. Como tem um lagzinho, eu vou dar mais um tempinho, né? Infelizmente o microfone está falhando, mas pessoal, o microfone aqui é firmeza, sabe? A conexão que é ruim mesmo, né? Então, talvez a gente tenha que dar... Eu vou tentar fazer mais uma live amanhã, lembrando que amanhã tem um curso de História e Tempo Presente. E se continuar cortando, eu vou adotar uma nova prática, que é justamente a de gravar, né, e subir os vídeos e tal, né? Amanhã eu já vou fazer isso. Amanhã não é live não, agora que eu lembrei, né? Por conta disso, vou fazer essa experiência. Mas a gente vai tentando achar o melhor caminho. Uma coisa que eu acho importante dizer, pessoal, é que nós vivenciamos um momento de crise do capitalismo extremamente acentuada, né? Esses cursos que eu estou dando aqui na internet, para quem já me conhece há algum tempo, sabe que eu estou só seguindo uma prática do meu cotidiano, né? Eu faço isso aqui há muito tempo e faço presencialmente. Atualmente, o espaço de comunicabilidade com vocês é prioritariamente esse aqui por questão do desemprego que assola aí milhares de brasileiros. Eu sou um deles, né? O fato é que eu estou observando um culto mesmo, a ideia da aula à distância, da EAD, dos IADs da vida. Pessoal, nada, mas absolutamente nada substitui a aula presencial, né? Esse é um curso que eu faria pelo online, porque infelizmente nós estamos distantes uns dos outros, mas é claro que nada substitui o curso presencial, né? Então, assim, aula é aula de verdade, né? Com professor em sala de aula. Aqui é o meia-boca que nós fazemos. E a gente não está aqui reproduzindo esse fetiche do IAD gigantesco que tem aí. O Capital agradece muito, né? O Capital é nosso inimigo. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Agradecer a participação de todos vocês. O pessoal que entrou aí, já estou esperando aqui um lagzinho, né? Acho que não tem nenhuma pergunta mesmo. Vou finalizar por aqui, encerrar o vídeo. E isso não impede de você deixar a tua pergunta aí, né? No bate-papo. Que depois amanhã eu dou uma revisada, passo de novo, ver se ficou alguma coisa para trás. Né? E dá até tempo para você formular também melhor. Beleza? Um grande abraço aos amigos aí de Araraquara, Maria Orlando, né? O Jadir aqui, um amigo recente, né? Muito carinho. O pessoal José, a Solange, a tia Solange, Camila, Camila Ribeiro, muito importante aí, bacana, muito feliz. Lígia, olha só, alunos das antigas, hein? Luciano, do assentamento Milton Santos, Teófilo, a Débora, olha muita gente, hein? Danilo, Marcos, né? O Marcão fica só na surdina, né? A Mônica, bom pessoal, o Éder, enfim, são muitos aqui, eu fico feliz, né, pela participação de vocês. E deixem pergunta aí, tranquilos? E lembrando, então, para finalizar, amanhã, o nosso segundo encontro, segundo ou terceiro, já perdi as contas, mas enfim, amanhã temos o encontro do nosso pequeno curso de História e Tempo Presente. O foco do debate amanhã é a teoria da história em Marx, beleza? Fica aí, então, um convite para quem participou hoje, participar amanhã também. Convide o pessoal e, evidentemente, né, se cuidem, quarentena aí é importante, né? Mas atenção, não deixem de viver, beleza? Um grande abraço para vocês e é isso, pessoal.